Está começando mais um programa Escola Bíblica, transmitido aqui pela TV ADNP. Estamos diante da lição de número 10, e que estaremos então estudando na igreja no dia 10 de junho, 8 de junho, no dia 8 de junho, domingo próximo. Esse tema da aula de hoje traz como título o ministério de mestre ou doutor. O texto áureo se encontra registrado no livro de Romanos, a Epístola aos Romanos, capítulo de número 12, versículo 6 e o versículo 7. Porém, só algumas partes desses versículos. Vamos ler. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Então o escritor pegou algumas partes desses dois versículos e então trouxe-nos o textual, que podemos destacar que se é ensino, que haja então dedicação ao ensino, já que a lição de hoje vamos estar tratando acerca do mestre ou do doutor, que também é um dos dons ministeriais descritos também juntamente com o de apóstolo, profeta, pastor, evangelista, tratado ali em Efésios no capítulo de número 4 e o versículo de número 11. Então o termo mestre, como já dissemos, aparece em Efésios 4 e 11, significa então literalmente ensinador, Então o próprio termo indica ensinar segundo os processos e métodos didáticos, apelando então para as faculdades lógicas da mente e também da razão. Então o mestre, o ensinador, ele vai utilizar desses recursos que estão disponíveis para então estar preparando a sua aula, preparando o seu estudo para transmitir para a igreja do Senhor. Então o mestre, por sua vez, então, ele deve estar aprofundando nas ciências como a hermenêutica, é uma das ciências bíblicas. Então ele, ao aprofundar dentro dessa ciência, ele estará então trazendo uma boa interpretação da Bíblia. Mas contudo ele não pode deixar de depender do Espírito Santo para capacitá-lo no preparo do estudo e também da exposição da palavra do Senhor. Então observamos que há uma junção, que há então uma mão, uma via de mão dupla, Então devemos estar associando essa ciência bíblica que está à nossa disposição também com o auxílio do Espírito Santo. Então, fazendo essa junção, o estudo sairá de uma forma eficaz para transmitir para a igreja do Senhor. Então, podemos ver ainda que a Bíblia é, acima de tudo, um livro de doutrinas, e essas doutrinas, por sua vez, precisam ser estudadas, essas doutrinas precisam ser compreendidas e elas também precisam ser expostas sob a unção do Espírito Santo. O ensino, é necessário, então, para a unidade, o ensino é necessário para o crescimento, ele é necessário para a maturidade e ele também é necessário para equipar os fiéis para a obra. Então o ensino é necessário para a igreja do Senhor. Então um mestre é aquele então que instrui, e o seu ensino faz com que os outros aprendam.
Então ele está ali para ensinar outros. Seu ensino, por sua vez, envolve a exposição e a explicação das Escrituras e a instrução na doutrina para os outros. Então ele está trabalhando, né, com a Bíblia Sagrada, né, trazendo na instrução para a Igreja do Senhor. Podemos observar dentro das Escrituras que Apolo era um exemplo de mestre. Paulo, por sua vez, comparou seu ministério apostólico e o de ensino de Apolo. Então, isso ele fez essa comparação dentro da sua carta endereçada à igreja de Corinto, né, em 1 Coríntios. Ele dizia: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu então o crescimento. Então o apóstolo Paulo faz essa distinção, né, falando que ele compara o seu ministério como o apostolado, mas ele compara Apolo como um mestre dentro da igreja do Senhor. A lição de hoje, né, ela está dividida também em 3 capítulos e queremos então estar aqui abordando parte, né, dessa lição, né, fazendo uma síntese, fazendo um apanhado, né, para que sirva de base, né, para a sua aula em sua igreja. O primeiro capítulo tem como tema Jesus, o mestre por excelência. E nós vamos descobrir por que Jesus então é o mestre por excelência. O primeiro subtópico tem como tema o mestre da Galileia. Olha só, Mateus capítulo 4, versículo 23, diz da seguinte forma: e percorria Jesus por toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Então Jesus iniciou o seu ministério em Caná da Galileia e encerrou também o seu ministério em certo monte também da Galileia, né? Então nós podemos observar que quando estudamos, né, os evangelhos, percebemos que mais da metade do ministério de Cristo foi desenvolvido na Galileia. E outra ainda, todos os discípulos de Jesus eram daquela região, com exceção de Judas Iscariotes, né, que foi aquele que traiu Jesus, né, que era da Judéia. Então os outros 11 eram daquela região chamada Galileia. Então nós observamos que naquela época, ou seja, na época de Cristo, Israel ele era dividido em 3 regiões principais. Então no centro estava Samaria. Samaria era habitada por um povo miscigenado, né, de raça mista e sincretista, quer dizer, então uma religião também misturada. Então esse povo, por sua vez, era odiado pelos judeus, né? Então no centro estava Samaria. Agora no sul estava a Judéia. Olha só a diferença. A Judéia era uma região nobre, né, onde ficava o templo. Vamos observando, né, ficava também o sinédrio. Os principais mestres, né, da lei, né, estavam ali também na região sul. As melhores faculdades. As pessoas mais ricas e influentes também habitavam naquela região. Ali se encontrava Jerusalém, onde acontecia, né, as concorridas festas judaicas e outras influentes, né, cidades como Jericó, Hebrom e Cesareia. Agora, no norte, nós encontramos agora um contraste, né? Estava então a Galileia, região dos pobres, né, região dos iletrados, menos privilegiados,
né? Simples pescadores, trabalhadores braçais, gente desprezada e menosprezada, marginalizada e motivo de chacota para os importantes habitantes da região do sul. Então, isso a título de curiosidade. Então, nós encontramos, né, aquela região, né, dividida em 3 regiões principais. Então, quando mencionaram, né, que Jesus, né, era da Galileia, logo então os líderes religiosos retrucaram, né, da Galileia não se levanta profeta, né, diziam eles, né? Natanael também, por sua vez, até questionou quando Filipe havia abordado e falando que ele havia então encontrado o Cristo, né? Então ele questionou, de Nazaré pode sair alguma coisa boa, né? Agora já em Lucas, no capítulo de número 4, versículo 18 e 19, né, Jesus se levanta então em uma sinagoga, né, da Galileia e proclama em um alto e bom tom, lendo então uma passagem do profeta Isaías que dizia: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu a evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Então, como nós dissemos, o ministério de Jesus começou na Galileia e encerrou-se na Galileia, mas, né, muito da metade do ministério de Cristo foi desenvolvido naquela região. Então, deduzimos que por isso ele é chamado, então, o mestre da Galileia, né? O segundo trata sobre o mestre divino, né? Então, o que motivou Nicodemos, né, a procurar Jesus? O que levou Nicodemos a procurar Jesus, né? Provavelmente, então, Nicodemos estava impressionado e também curioso acerca de Cristo, acerca do Senhor Jesus. Então, contudo, ele preferiu formar a sua própria opinião a respeito de Jesus depois de uma conversa inicial. Ele não queria tirar as suas conclusões em cima de boatos que ele ouvira. Ele queria ter, né, um encontro para depois tirar suas próprias conclusões, né? E nesse encontro, então, Nicodemos, ele declara: Rabi, bem sabemos que és mestre. Então, quer dizer, eles sabiam que Jesus era mestre. E Nicodemos ainda acrescentou: vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então nós observamos que Nicodemos reconheceu que Jesus era mestre e que era vindo de Deus, pois os ensinamentos que ele ensinava, né, estava, né, assinado, né, com a assinatura de Deus, né, através dos sinais, através das maravilhas. Jesus demonstrou, né, com sua palavra e com os seus feitos que era mestre divino. Jesus pregava o evangelho vivo, que não consistia, olha só, apenas em belos sermões, mas em vidas transformadas. Aqueles que ouviam os ensinamentos de Cristo, eles tinham apenas 2 alternativas: ou amava os seus ensinamentos ou odiava cada vez mais. É essas reações que nós encontramos dentro dos evangelhos. E o terceiro subtópico desse primeiro capítulo trata de o mestre, né, da humildade.
Jesus, então, o mestre da humildade. Jesus aqui dá, então, uma verdadeira aula prática de humildade, né? Não foi nada teórico, né? Jesus ensinou na prática. Se Jesus, sendo Senhor, né, ele sendo mestre, né, podia encurvar-se para servir, os discípulos não deveriam competir, né, por grandeza, mas antes concentrar-se em servir, né? Então, o homem já tem um espírito competitivo, né, por si mesmo, uns querendo ser maiores do que os outros, mas Jesus dá-nos um exemplo de humildade. Jesus diz, assim, olha, eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também, né? Palavras de Jesus Cristo, né? Então, a humildade e o servir são elementos necessários à condição de discípulo cristão, né? Então, tem que estar junto, né? Humildade e o servir. Então, podemos concluir esse primeiro capítulo dizendo, né, que Jesus é o mestre, né, por excelência, por meio da pedagogia do seu ensino. Jesus é mestre por excelência, por meio da natureza do seu ensino, né? Como mestre, não se limitou a transmitir conhecimentos, mas a formar e transformar vidas. E podemos também concluir que Jesus, né, é mestre por excelência, por meio do exemplo de vida que confirmava o seu ministério. Então, quando Jesus terminou, né, o seu sermão, né, conhecido como o Sermão do Monte, né, as multidões ficavam então maravilhadas, né, porque ele ensinava com autoridade e não como os escribas e fariseus. Então aí está a diferença. Bom, o segundo capítulo vem tratando sobre o ensino das Escrituras na igreja do primeiro século. Vamos observar uma ordem de Jesus, é o primeiro subtópico. Nós encontramos esta ordem, já dissemos em outras lições passadas, mas vamos dar uma frisada novamente. Está registrado no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 28, versículo 19 e versículo 20, né, que diz, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, né? Então, talvez, né, alguém pense que testemunhar seja algo que Jesus espera somente dos pastores, né, que Jesus espera somente de evangelistas, né, que Jesus espera talvez, né, somente dos missionários, né, que essas pessoas então façam, né, esta obra. Então Jesus disse, enquanto estiverem indo, né, façam discípulos em todas as nações. Então ele quer dizer desta forma, enquanto estiverem indo, né, não importa onde estamos, né, devemos testemunhar sobre Jesus Cristo e ganhar outros para Ele, né? Então não importa onde nós estivermos, né? Devemos falar do amor de Jesus. Discípulo, então, por sua vez, é alguém que crê em Jesus Cristo, então ele expressa esta fé ao ser batizado
e permanece em comunhão com os irmãos, a fim de aprender as verdades da fé, né? E então ser capaz de ir e ensinar a outros, né? Então esse era o padrão, né, da igreja do Novo Testamento, né? Então, em Atos dos Apóstolos, quando estudamos, né, a igreja primitiva no primeiro século, nós acompanhamos, né, esse exercício diário, né, esta vida prática diária, né? O segundo trata sobre a doutrina dos apóstolos, né? Desde o início, a igreja primitiva, né, se dedicou a ouvir e aprender o que os apóstolos tinham para ensinar. Então, aquilo que os apóstolos tinham para ensinar à igreja, eles estavam ali prontas para ouvir. Não era, então, uma nova doutrina inventada e ensinada por eles, mas todos os ensinamentos que os apóstolos estavam passando para a igreja eram recebidos diretamente de Jesus Cristo. Então, a doutrina dos apóstolos era a doutrina de Cristo. Então, após a sua ressurreição, Cristo, né, Jesus, deu-lhes, né, a missão de pregar o evangelho a toda criatura e fazer discípulos de todas as nações, né, ensinando-os então a guardar todas as coisas que ele tinha então ordenado, né? Então eles fizeram isso. Portanto, a doutrina dos apóstolos refere-se, né, ao conjunto de ensinamentos de Cristo, ministrado pelos apóstolos de forma constante e eficaz para o crescimento integral dos novos crentes. O terceiro subtópico vem tratando sobre ensinamento persistente. Como pioneiros, então, na propagação do Evangelho, foram perseguidos, presos e alguns até foram mortos. Muitos deles, podemos assim falar, mas cumpriram, né, a ordem de Jesus de pregar e ensinar a sua palavra. O texto bíblico diz da seguinte forma: e todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e anunciar a Jesus Cristo. Então não perdiam tempo, né? Então era um ensinamento persistente. Não havia templos cristãos naquela época. A igreja começou nas casas. O ensino era ministrado a pequenos grupos dentro das casas, nos lares, né? E assim cresceu a obra do mestre. O terceiro capítulo vem falando sobre a importância, então, do dom ministerial de mestre. Primeiro, uma necessidade urgente para a igreja. Olha só, Paulo inicia, então, o capítulo 3 da sua segunda carta a Timóteo, falando dos tempos trabalhosos, né, que sobreviriam nos últimos dias. Não vamos ler, mas você possa ler na sua Bíblia. Então, essa é uma nítida evidência de que estamos, né, diante de uma profecia, ou diante desta profecia. Não queremos, né, comentar, né, acerca desses dias, mas vamos contextualizá-lo, então, com a visão da necessidade urgente de desenvolver o ministério de mestre, pois quando uma pessoa se converte, ela ainda carrega muitos conceitos, essa pessoa ainda carrega muitos hábitos que estão errados, né, contrários à vontade de Deus, então que exige ou que necessita de uma mudança.
E essa mudança ela não é instantânea, né? Ela vem, né, através, né, ou por meio de uma renovação, né, de mente por meio da palavra de Deus. Então essa renovação de mente vem através, né, do entendimento da palavra de Deus. Então aí há a necessidade do papel do mestre, né, de ensinar a essas pessoas. Em segundo lugar, nós encontramos então, né, a responsabilidade de um discipulado contínuo, né? Então o ensino da palavra de Deus na igreja local é indispensável e de fundamental importância. Ele deve ser constante, diário, né? O tempo já não nos permite mais irmos mais além, mas em último lugar aqui, né, encontramos ainda os requisitos necessários ao mestre, né? Um bom ensinador, mestre ou doutor é a pessoa que, usada por Deus na unção do Espírito Santo, pode muito contribuir para a edificação espiritual e moral dos crentes. Para tanto, é necessário que esta, né, seja, né, então que o ensinador, que o mestre, primeiramente, ele deve ser um salvo em Cristo Jesus, né? Então ele não pode haver dúvida quanto à sua experiência com a salvação. É necessário que ele tenha o hábito de ler, é necessário que ele tenha preparo intelectual e é necessário também que ele tenha um coração, né, em chamas, né? Então queremos concluir a nossa aula de hoje com essas palavras e sempre rogando a Deus que abençoe a sua vida abundantemente. Até o próximo programa, Escola Bíblica, diretamente aqui da TV ADNP. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.